Senhores, vamos falar de Mercedes? Mercedes até 200 mil reais. Eu fiz uma curadoria do que dá para comprar hoje com carros que estão anunciados para todos os perfis de usuários. Desde aquele usuário que pensa num carro para uso no dia a dia, confiável, que vai te levar do ponto A ao ponto B com uma certa sofisticação, com luxo interno, conforto e bons acabamentos e um motor razoavelmente forte, até aquela lasanha deliciosa com 120 kg a força de torque para você quebrar a tua cervical na primeira patada. Entendeu? Tem carro para todo mundo, fiz seleção de 5 para perfis diferentes. Vamos começar com o primeiro? Lógico, eu vou botar isso aqui de primeiro. Tô falando da W204 versão C63. O verdadeiro alemão musculoso. Então tô falando aqui daquele carro que era o objeto de desejo meu, pessoal, quando era adolescente ou quando eu era jovem, tinha entrado, podia comprar um carro, sempre queria ter uma C63 aspirada e não conseguia naquela época, certo? É a mesma coisa do Mavecão V8 para a geração anterior, né? E para mim esse carro ele é um futuro clássico. É um AMG de raiz com V8 com um deslocamento absurdo de 6.2 litros, naturalmente aspirado, ronco cavernoso, entendeu? Tração traseira, um bom recheio interno, acabamento de primeira tratando-se de uma AMG, certo? E dá para comprar ali por menos de 200 mil reais. Mas isso é o custo de aquisição desse carro. Se você der uma olhada nesse vídeo que eu postei aqui sobre o motor M156 que equipa esse carro, você vai ver que ele dá algumas manutenções cavernosas, assim como o ronco, né? Cavernosas porque é uma caverna que você vai tentar tapar lá com muito dinheiro e muitas vezes vai ficar muito caro. Isso porque esse motor ele costuma derreter, literalmente o motor corrói em várias áreas, seja no coletor de admissão, seja no cabeçote, nos parafusos que prendem o cabeçote ao bloco, seja a corrosão que a gente vai ter ou a oxidação também que a gente vai ter no sistema de arrefecimento, o que deixa uma manutenção latente presente nesses carros, que pode ser extremamente custosa. Já tive orçamentos aqui de carros que foram comprados no mercado, certo? Com condições de uso razoáveis, com um preço barato, mas cujo investimento final em 2 anos foi mais de 100 mil reais. Então assim, dá para comprar esses carros a partir ali dos seus 150, já começam a surgir algumas opções, mas espera aí que você vai gastar pelo menos mais uns 50 de manutenção. O certo é você fazer a peneira para você separar o joio do trigo para diminuir o risco e você não cair numa dessas ciladas aí que pode ficar estratosférico, certo? Isso dito, vale dizer que uma C63 hoje aspirada 6.2 raiz roncadora daqui a 10 anos vai ser um ícone. E ela merece um investimento. E a gente sabe que a gente vai olhar para esses carros daqui a 10 anos e a gente vai falar, puta, os V8 eram bons, né? E aí quem tem, porque a C63 atual já é 4 cilindros, certo? Então é isso. Não é um carro para amadores, é um carro para entusiastas. Ah, Guilherme, eu não sou entusiasta automotivo, não tenho dinheiro sobrando para comprar o último V8 aspirado do mundo, né? Legal, pelo menos. Eu quero um carro, na verdade, para usar no dia a dia, que seja confortável, que me leve do ponto A e B e que não gaste muito, mas ao mesmo tempo para eu ter todos os dois. Eu quero um CarPlay, eu quero um carro mais alto para eu passar por cima aqui do péssimo pavimento brasileiro. Que carro nessa categoria que você indicaria, Guilherme? Aí até 200 mil reais. Eu indicaria para você uma GLC 250. Para mim, uma das Mercedes mais versáteis que existe. O que eu gosto da GLC é o porte do carro. Ele é um SUV, portanto, as partes de estradas que nós temos aqui não é um problema. Você não precisa ficar preocupado com desviar de buraco, por exemplo. Ele também, o porte do carro permite você, se você tem família, você tem 2, 3 filhos,
2 é o limite, vai para você encher aquele porta-malas e conseguir fazer uma viagem ali para a praia ou para o interior no fim de semana. Ele tem um motor razoavelmente equilibrado, considerando o peso do carro. Estou falando de um 2.0 aqui, o M274. Se você quiser saber um pouquinho da manutenção do M274, eu vou deixar aqui esse vídeo da classe A, que tem uma versão desse motor que chama M270. Muitos dos problemas que a gente vê no M270 a gente vê também no M274, que eles são irmãos gêmeos, na verdade, só muda o posicionamento e alguns dos periféricos ali. Então clica nesse vídeo para você saber um pouquinho mais sobre esses problemas. E por fim, no modo geral, a GLC dessa categoria é a Mercedes mais versátil, dá para ter um CarPlay lá dentro, o nível de acabamento interno é muito bom, né? Manutenção aí previsível, tá? Não precisa se desesperar. Esses carros estão envelhecendo relativamente bem, estou falando de um carro que já de 10 anos, 2015, 2016, foi quando elas começaram a surgir aí no país. E assim, é um faz tudo, é um coringa, e seja fazendo supermercado, ou seja você chegando lá no almoço de família no final de semana, você vai estar muito bem servido de carro aí. Tem a luxuosidade, tem o status, tem a potência razoável, dá até para dar uma chipadinha aí no 2.0 com certa confiança. Ok? Para mim, Mercedes mais versátil aí que está sendo vendida aí por essa categoria, nessa faixa de preço. Certo? Certo, mas você não quer carro versátil, você quer ser diferente. Guilherme, eu não tenho filhos, eu só uso o carro no fim de semana e eu quero um negócio diferente, divertido, que me traga uma experiência diferente desses carros aí, que mais um sedã, mais um SUV, igual a todos os outros aí que são vendidos em massa no mercado. Eu quero um negócio único, que eu digo que seja meu, que seja relativamente confiável, certo? Para não ter grandes surpresas na manutenção e ainda assim dar aquela volta no fim de semana na praia e curtir uma brisa diferente, um contato maior com a natureza e a atmosfera exterior que circunda o seu automóvel. Lógico, eu estou falando aqui do Roadster esquecido, estou falando da SLK, ok? Que se você tiver aí um porte de até 1,80 m, é um excelente... A SLK é como se fosse uma irmã menor do Panzer alemão, chamado SL, certo? É um Roadster com capota rígida, então traz versatilidade. Se estiver chovendo, você fecha a capota e ela vira um coupé, né, de 2 portas normal, com um razoável porta-malas, ok? Mas se você comprar aí a SLK 250 com motor 1.8 CGI, você vai ter um carro de manutenção razoavelmente previsível, certo? Acho que o defeito crônico nesse carro seria a questão dos variadores do comando ali na frente do motor 271, que é o mais caro aí de manutenção, que você vai gastar aí por volta de 20 mil para fazer com peças originais uma vez só e não ter esse retorno do problema. E cabe perfeitamente no orçamento aí de 200 mil reais, já com a manutenção inclusa, considerando aí um carro de mais ou menos uns 10 a 15 anos, ok? Muita gente, na verdade, não gosta muito da estética dessa SLK. Alguns dizem que ela é um pouco desproporcional. E se você tiver se sentido assim verdadeiramente corajoso, certo? Se você é um cara mais destemido, eu sugiro você pular mais uns 5 a 8 anos e você pegar a geração anterior da SLK com aquela frente de McLaren SLR, né? Já na versão 3.5 V6, ok? Tô falando de um carro ali de 2006 mais ou menos, cuja manutenção acumulada vai ser um pouco maior, mas ainda nessa faixa de 100 a 200 mil, né? Você vai comprar esse carro lá pelos 100 baixo e vai investir aí mais uns 40 para manter ele em ordem, numa SLK que para mim é eterna no ponto de vista de estética do carro, belíssimo para mim, eterno essa SLK, e um Roadster esquecido, geralmente passa por debaixo do radar. Se você não quer comprar um carro para os outros, quer comprar para você mesmo,
para um carro para você subir a Serra de Campos com a capota abaixada, para você descer a Tamoios, né, respirando lá o diesel dos caminhões em cheiro de embreagem. Faz parte da experiência, não posso negar, né? E tem um negócio diferente, essa seria uma Mercedes que eu compraria, ok? Lembrando que todos esses carros que eu estou falando aqui, vocês devem fazer uma inspeção visual, também conhecendo do mercado e por outros especialistas como pré-compra, para você separar o joio do trigo. E é isso que a gente faz aqui na Vanguard, ok? Nós temos aqui uma inspeção visual extremamente complexa e completa, que demora o dia inteiro para fazer. Você sai com um laudo PDF dos diversos pontos que a gente faz o levantamento aqui, e é o ponto de partida se você está considerando comprar qualquer um desses carros, ok? Então você junta essa peneira inicial com uma mão de obra especializada em Mercedes, que é o que você encontra aqui na Vanguard. É esse tipo de suporte que a gente consegue te dar, tanto no momento da compra, mas também na manutenção aí de longo prazo desses carros. E todos os carros que eu falei até agora são carros que têm um longo prazo por diferentes razões, né? Mas um excelente longo prazo. Tanto a C63, com a sua raridade e a sua importância para o mercado automotivo lá daquela época e a própria experiência de dirigir o carro, assim como a própria GLC e os outros carros aqui que eu citei, certo? Mas Guilherme, eu não estou muito interessado em longevidade, eu não estou muito interessado em ter um carro para perdurar, para eu passar para o meu neto, eu quero o agora, eu quero ter uma experiência de performance comum, eu não quero levar nabo de ninguém Ixi, como é que eu falo isso? Eu não quero levar desaforo para casa, Guilherme, eu quero dar trabalho para aqueles caras que não me dão passagem e tal. Tem alguma coisa que dá para comprar com 200 mil? Tem, senhores. Eu estou falando aqui do motor mais torcudo do mercado. Até hoje é o motor mais torcudo do mercado, sem trocar nada, fazendo só um remap. Estou falando de um carro que chega a 1.200 Nm de torque apenas com um estágio 2. Dá para comprar esse carro por menos de 200 mil. Qual que ele é? Como ele se chama? Do que se alimenta? Por menos de 200 mil reais você pode comprar uma ML63 W166 com o icônico e torcudíssimo e titânico motor M157 da AMG, que é um V8 biturbo de 5.5 litros, que vem extremamente capado na programação original. Esse carro remapeado vai para níveis de torque que você não vai ver nem em Ferrari, tá entendendo? E aí assim, ó, a retomada desse Brutamontes é uma experiência única, tá? Que as poucas pessoas que tiveram a oportunidade de dirigir sabem o nível. Eu já vi muita ML, tá? Por menos de 200 mil reais, com excelentes condições aí de uso, com bons donos que fizeram o investimento e ainda assim, devido às condições do mercado, né, ao livre mercado, esses carros é a porta de entrada para esses gigantescos motores da AMG, extremamente capazes. E, cara, não tem carro até hoje que chega nesse nível de torque remapeado aqui no país, ok? É 1.200 Nm, tá? Por uma programação para pódio, né? Com alguns componentes ali substituídos, dá para comprar por menos de 200 mil, certo? E aí, de tabela, você está levando uma ML63. E junto disso também, além do custo de aquisição, você vai ter o custo de manutenção, porque infelizmente esses carros, esses motores, certo? Se muito utilizados, se com carros que rodam aí no dia a dia, ainda que a quilometragem seja razoável, 60, 80 mil quilômetros, se foram 60, 80 mil quilômetros rodados em rodovia, se prepara porque a manutenção não é para amadores, mas aqui é só custo de aquisição, não é custo de manutenção, o escopo do vídeo, certo? Mas dá para acessar esse nível. Tem várias aqui que estão com a manutenção em dia, certo? Que gasta pouco por ano aí, estamos falando aí de uns 20 mil para casos de surpresa, né?
que vão resolvendo os defeitos crônicos. Eu já venho falando há tanto tempo aqui no canal, quantos vídeos eu tenho de 1157. Vou deixar esse vídeo de 1157 que deu calço hidráulico para você clicar e dar uma olhada aí. A gente mostra as entranhas desse titânico motor que está envelhecendo depois de passar dos seus 10 anos aí, os seus 10, 15 anos. Não está envelhecendo muito bem, mas dá para comprar por menos de 200. Beleza? Próximo. Guilherme, tudo que você falou aí são tudo carro de entrada, carro pequeno. Mercedes não se trata disso. Mercedes se trata de extremo luxo, se trata de engenharia de ponta e também Mercedes é aquele carro sofisticadíssimo, à frente do seu tempo, que dita tendências. O que dá para comprar nesse nível aí de tecnologia embarcada, né, de nível classe S, por menos de 200 mil e ainda não se meter em uma encrenca? Eu vou falar de um carro aqui que está um pouco fora do radar da galera, mas dá para comprar uma CLS W218 na versão 400. É um carro que já vem com seu recheio interno considerável, tratando-se de uma CLS. A gente já está falando da CLS aqui com seu facelift. E ali você não vai comprar o V8 biturbo da AMG de 5.5 litros que eu falei da ML. Mas dá para comprar esse carro com 2 cilindros a menos, com o V6 de 3 litros, o M276. Originalmente essa CLS vem ali por volta dos seus 330 cavalos, né? E dá para subir com um remapzinho ali para os seus 400. Né? A gente está falando na potência original, um carro que faz de 5.7 segundos de 0 a 100, 4x4, né? E já vem com aquele recheio de classe CLS ou de classe S. Então por dentro, carro muito bem equipado, com excelente acabamento. É um carro que tem a sua versatilidade, cabe mais 2 pessoas lá atrás, tem um porta-malas grande, né? E de manutenção previsível, ok? Eu não tenho muitos vídeos falando especificamente da CLS aqui, tô com uma aqui no elevador desse momento, mas é um carro que eu acho que está um pouco fora do radar, é uma espécie de achado num pacote muito bom para 200 mil reais. Você prefere comprar um Fiat Abarth Fastback ou você prefere comprar uma CLS 400 Fastback? Entendeu? Entendeu a comparação? Porque o preço é o mesmo, né? Próximo. Those butterflies in your stomach. The new CLS from Mercedes-Benz. Because seduction. Então essa foi a nossa lista de 5 Mercedes para comprar até 200 mil reais. Passei um perfil para todos os tipos aí de consumidores, de todos os perfis que eu atendo diariamente aqui nessa oficina. Mas não termina por aqui, ainda falta a nossa menção honrosa. E eu reparei que dá para comprar por muito menos de 200 mil reais. Na verdade, esse carro podia até ter entrado na lista dos 100 mil reais, certo? Dá para comprar aqui, menção honrosa seja feita para uma R500. Tô falando de um Frankenstein que os engenheiros da Mercedes resolveram criar ali no início da década. É uma espécie de classe B misturada ou geneticamente cruzada com uma classe S, certo? Um carro que, de novo, também tá fora do radar da galera, mas acho que foi uma das maiores ousadias da Mercedes em criar uma van para o dia a dia, para você levar a tua família, né? Para você carregar o carro na época que as pessoas ainda tinham família, né? Para você fazer tudo num nível de estilo muito peculiar. E lembrando, esse carro ele tá vindo com um V8 naturalmente aspirado, não é o de 500 cavalos lá da 63, mas também não deixa a desejar. Estamos falando de um V8 produzindo 300 cavalos aí originalmente. Mas tudo isso numa carroceria única, né? Seja nas suas dimensões, nas suas capacidades, e seja feita a menção honrosa, porque ainda dá para comprar carro ousado, né? Na época que as montadoras tinham orçamento para isso, e a R500 deve ser
mencionada aqui nesse vídeo. E tá aqui, ó, por 120 mil, nem isso, 115. Você investe mais uns 30 ali para levantar o que tá ruim, né? Aquela suspensão que deve estar cansada, bucha estourada, amortecedor vazando, aquele vazamentinho de arrefecimento lá na frente, faz ali uma limpeza dos injetores, descarboniza o coletor, troca as juntas e tá aí, ó. Eu aposto que você não pensava na R500 quando você pensava de uma Mercedes. E aquela Mercedes que você vai olhar na garagem e você fala assim, mano, o que é isso, velho? O que eu comprei? O que eu fui fazer? Mas, puta, mas esse carro é legal, entendeu? Entendeu o nível de loucura? Esse nível de loucura que você olha aqui nesse canal, certo? Então, não se esquece de se inscrever aí, entra diariamente, estou soltando essas listas aí praticamente todas as semanas. Espero que eu tenha passado conteúdo útil para vocês. Não esquece de agendar a troca de óleo do seu carro aqui na Vanguard. Não esquece de agendar a sua inspeção visual da sua pré-compra para você iniciar a sua jornada aqui na Mercedes, certo? E é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.